Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, cada irmão, cada irmã que tem participado conosco da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estaremos lendo o segundo livro de Coríntios. Vamos estar no capítulo 12 e vamos ler aí um total de 21 versículos. E como eu sempre digo, irmãos, é tão maravilhoso nós estarmos na leitura da palavra do Senhor. É tão maravilhoso quando nós nos colocamos com este propósito para nós obtermos o conhecimento da palavra do Senhor nosso Pai. É um uso que nós temos que fazer na nossa vida diária. É um uso que a todo momento nós temos que praticar a palavra do Senhor. Então hoje, quinta-feira, nós estaremos lendo aqui a palavra do Senhor. E no final, como eu sempre digo, eu não estarei aqui pregando, mas nós vamos ter aqui um momento de meditação, né, a respeito desta passagem bíblica do apóstolo Paulo. Amém? Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos, e o nosso propósito é esse, estarmos aqui para junto nós lermos a palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Então já todos praticamente já chegaram. Então vamos agora à visão celestial, o espinho na carne. Amém? Que está no livro de 2 Coríntios 12, a partir do versículo 1. Então vamos à leitura neste momento. Em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Verso 2. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, se no corpo, não sei, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até ao terceiro céu. Verso 3. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Verso 4. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. Verso 5. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Verso 6. Porque, se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de me não exaltar. Verso 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. Verso 9. E disse-me: a minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, estou forte. Vamos agora para o segundo tópico, o desinteresse de Paulo. Vamos lá, 2 Coríntios 12 e verso 11, que diz assim: Fui nércio em gloriar-me, vós me constrangeste, porque eu devia ter louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Verso 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Verso 13. Porque em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado? Perdoai-me este agravo. Verso 14. Eis aqui, estou pronto para, pela terceira vez, ir ter convosco, e não vos serei pesado, pois que não busco o que é vosso, mas sim a vós, porque não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Verso 15. Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Verso 16. Mas seja assim, eu não vos fui pesado, mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Verso 17. Porventura, aproveitei-me de vós por alguns daqueles que vos enviei? Verso 18. Roguei a Tito e enviei com ele um irmão. Porventura, Tito se aproveitou de vós? Não andamos, porventura, no mesmo espírito, sobre as mesma pisada? Vamos para o tópico 3, o último aviso aos coríntios e saudações. 2 Coríntios 12 e verso 19, que diz assim: Cuidais, que ainda nos desculpamos convosco. Falamos em Cristo perante Deus, e tudo isto, amados, para vossa edificação. Verso 20. Porque receio que, quando chegar vós, não achem como eu queria, e eu seja achado de vós como não quereis, e que se, de alguma maneira, haja pendência, inveja, ira, porfia,
detrações, mexericos, orgulho e tumulto, verso 21 e final. Que, quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco, e eu chore por muitos daqueles que dantes pecaram e não se arrependeram da imundícia e prostituição e desonestidades que cometeram. Amém? Então foi a leitura da palavra do Senhor nesta tarde, hoje dia 4 de agosto de 2022, e nós estamos aqui juntos para meditar na palavra do Senhor sobre 2 Coríntios 12, e vamos falar de alguns versículos, porque eu tenho certeza que nós vamos nos elevar um pouquinho mais o nosso conhecimento sobre a palavra do Senhor e sobre a situação que Paulo estava enfrentando aqui também para poder levantar aquela igreja de Corinto, né? Uma igreja que já era levantada, uma igreja que já era cheia do poder de Deus, mas de repente o pecado, de repente a iniquidade, de repente a contenda, ela começou a entrar, e aonde aquela igreja novamente está precisando de um renovo, está precisando de um conserto. Eu estou falando exatamente da igreja de Corinto. Mas se nós pararmos hoje no nosso dia atual, nos nossos dias atuais, a gente vai ver que praticamente as igrejas da nossa atualidade está precisando ser renovada espiritualmente. E eu começo dizendo que o apóstolo Paulo, ele começa a ser cheio da graça de Deus, nesse capítulo 12, ele começa a demonstrar, né, para os irmãos, a passarem para os irmãos as visões e revelações do Senhor, como diz 2 Coríntios 12 e verso 1. E eu acho tão interessante que ele começa a contar essas visões, estas revelações, e, por incrível que pareça, você vai ver que a palavra do Senhor que nós lemos aqui vai dizer que o Senhor nosso Deus pôs um espinho na carne de Paulo. Esse espinho na carne não tem como nós falar para vocês, né, que é tal. Cada historiador, eles comentam alguma coisa, mas nenhum tem uma dedução do que seja realmente este espinho na carne. Mas eu vou trazer para você, porque quando se fala em espinho, né, eu tenho uma hora por noves, é isso, Lília? Uma hora por noves aqui, que você passa perto, parece que o espinho vai e te chama. Né? Você passa pertinho, eu já tive que amarrar os galhos aqui, porque é toda vez. Você passa um pouquinho perto dele, está ali no canto ali. Você passa um pouquinho, ele tem os espinhos. E eu quero tratar exatamente desta parte. Eu não quero fixar agora que seja uma doença, eu não quero fixar agora que seja alguém que se levantava contra Paulo, eu não quero me colocar agora que fosse as tentações, como alguns historiadores colocam também, mas eu quero falar na parte do espinho. Se fala que é espinho, é alguma coisa que incomoda. Você vê uma rosa, né? Uma rosa, ela é tão bonita,
mas você não tem aquele prazer de poder pegar ali aquele caule para segurar a rosa, a não ser se você vai e arranca todos os espinhos para você poder segurar aquela rosa. Então vamos falar nessa parte, o espinho é algo que incomoda. E a palavra do Senhor fala que o Senhor colocou exatamente um espinho para quê? Para impedir que o apóstolo Paulo ele se ensoberbeça ou que ele se engrandeça com aquilo que Deus estava capacitando ele. É por isso, irmãos, que muitas das vezes a gente começa a meditar na palavra do Senhor e você pode colocar no teu coração, quanto mais você busca a Deus, quanto mais você clama a Deus, vai chegar o momento da sua provação. Para quê? Para ver se a tua fidelidade ela é real para com Deus. O apóstolo Paulo aqui, ele estava entregando visões, ele estava entregando revelações, e eu falo que em pleno agosto de 2022, existem pessoas, membros de igreja, ou pastores de igreja, ou pregadores de igreja, que se engrandece por aquilo que Deus colocou na vida dele. Não sei se você está conseguindo me compreender, mas quantas pessoas que Deus dá revelações da visão e ele se engrandece com aquilo. E ele se acha o fulano de tal, eu sou o melhor dentro da igreja, porque as melhores revelações, as melhores visões, o Senhor dá para mim. É algo que não pode acontecer exatamente o que o Senhor fez com o apóstolo Paulo, de colocar este espinho na carne dele, para que ele não se engrandecesse, para que ele não viesse gloriar a ele, para que ele não viesse olhar para ele e falar, eu sou o fulano de tal. E nós vemos que a nossa atualidade, muitos agem desta forma. O apóstolo Paulo, ele percebe que no meio desse processo da vida dele, ele vê que a sua fraqueza, a fraqueza na sua carne, muitas das vezes eram grande, mas o apóstolo Paulo, ele procurava força, se fortalecer espiritualmente. E eu acho tão interessante que no verso 5 diz assim, de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Isso o apóstolo Paulo, ele coloca, como eu sempre digo na igreja, nós nunca estamos 100% de oração. Nós nunca estamos prontos 100% todas as vezes. Tem dia que você coloca o joelho no chão que não dá vontade de levantar mais. Você vai orando, 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 orando e você quer orar mais. E às vezes até se chateia porque a oração ela encerrou. Mas tem momento que você tem que pedir misericórdia de Deus. E o apóstolo Paulo, ele fala que ele se gloriava, que ele se engrandecia nas fraquezas dele, mas como assim? Pedindo misericórdia a Deus, Senhor, eu estou fraco. Ele batia no peito, Senhor, eu estou fraco. E quando ele se sentia desta forma, o verso 6 vai dizer, porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade.
mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou me ouve. Essa palavra nércio, ela é uma palavra desprovido de conhecimento, quer dizer, uma pessoa que não tem sabedoria, uma pessoa que não tem conhecimento. Se você for procurar lá no dicionário, você vai ver que a tradução é um pouquinho mais pior do que essa que eu estou falando, né? Mas eu vou usar essa, desprovido de conhecimento. Você vai ver que a palavra do Senhor vai dizer para nós que o apóstolo Paulo, ele orava 3 vezes ao Senhor para que se desviasse de mim. Isso tudo na fraqueza dele. Aí o verso 9, a palavra do Senhor vai dizer: e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Deus. Era a preocupação do apóstolo Paulo, ele ter na tua vida a presença de Deus. E a gente vai ver que no tópico 2, no verso 11, o apóstolo Paulo ele diz assim: fui nércio em gloriar-me, vos me constrangeste, porque eu devia ter louvado vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Como eu falei para vocês, o apóstolo Paulo, ele fala, fui nércio, né, em gloriar-me. Eu fui desprovido de conhecimento, né? Eu fui desprovido de entendimento. Ou melhor, eu não sabia de nada quando eu me gloriava. E que esta palavra, meus irmãos, ela possa trazer na tua vida uma compreensão de tudo o que o apóstolo Paulo ele fala direcionado aos irmãos de Corinto. Que essas palavras entrem no teu coração, que estas palavras venham te dar força para que você venha olhar para você e você pensar da seguinte forma: o apóstolo Paulo, ele teve as visões, ele teve as revelações, mas ele fala também quando fraco e quando forte. E ele fala também dos seus momentos, né, em que ele vivia em constante oração. E aí vem: a minha graça é suficiente para você. Estamos falando do apóstolo Paulo, é um dos nomes da palavra do Senhor, né, que mais traz exemplo, porque ele era um perseguidor, né? E agora ele passa a ser perseguido. E eu vejo, irmãos, que Paulo ele contribuiu bastante para o crescimento do evangelho do Senhor. Paulo, ele sabia que ele iria passar por tantas coisas, mas quando o Senhor vocacionou ele, Jesus lhe disse o quanto ele sofreria por causa do evangelho. E o que acontece hoje nos nossos dias atuais é que nós não queremos perecer por causa do evangelho. Muitas das vezes procuramos facilitar para nós e esquecemos da pura realidade que o Senhor ele quer. No mundo tereis aflições.
E é no meio dessas aflições que nós temos que ter ânimo para poder pregar o Evangelho, falar do Evangelho do Senhor. E isso, o apóstolo Paulo, ele recebeu de Deus. Ele não foi nécio, ele foi provido de conhecimento para poder estar levando o Evangelho a toda a criatura. E quando chega o momento dele ter na tua carne aquele espinho, é para que ele não se gloriasse, é para que ele não achasse ou pensasse que ele era o tal. Então que esta palavra ela venha entrar no nosso coração. Eu não sei qual é o teu espinho na carne que você tem carregado, eu não sei qual é as dificuldades que você tem enfrentado no seu dia a dia, mas eu quero dizer para você, Paulo, ele orava 3 vezes ao dia, pedindo pedindo o livramento, pedindo para que Deus livrasse das tentações. A resposta do Senhor foi: a minha graça te basta. E eu quero dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, que neste momento tem passado por situações adversas na sua vida, que você venha se colocar perante o Senhor nosso Deus e acreditar e confiar que o Senhor ele tem promessas a derramar sobre a tua vida. Eu acho tão interessante que o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele não procurou ser pesado na vida de ninguém, ou que seja, vamos dizer assim, uma luta, né, dentro da congregação ali da igreja de Corinto. Ele procurou a ser uma pessoa para poder ajudar, não uma pessoa para que venha fazer peso. E hoje você medita um pouco na palavra do Senhor. Quantas pessoas que estão dentro da igreja, hoje em dia, fazendo um peso dentro da igreja, ou praticamente orando totalmente ao contrário daquilo que o pregador, daquilo que a pregadora propõe ali, ele ora totalmente ao contrário. Eu faço uma pergunta para você. Você tem sido bênção dentro da sua igreja? Ou você tem sido um peso para o seu pastor ou para todos? Então pensa nisso. Pensa nisso. O nosso coração, como a palavra do Senhor fala, o nosso coração é enganoso. E muitas das vezes, o que é que o nosso coração faz? A gente quer viver dentro da igreja, estar dentro da igreja, né? Mas espiritualmente, a nossa mente está fora. Nós estamos dentro da igreja, mas não estamos com o propósito que era para nós estarmos, que é adorar a Deus. E muitas das vezes existem pessoas dentro da igreja que está ali, aquela luta, aquela briga espiritual tão grande, e ele praticamente fica um crente morto. Não sei se você está conseguindo compreender. Um crente que não ora, um crente que não bate palma, um crente que não glorifica, um crente que está dentro da igreja simplesmente por estar. Eu quero que esta palavra ela alcance muitos corações. Que o apóstolo Paulo, ele fala no verso 16: eu não vos fui pesado, né? Mas sendo astuto, vos tomei com dolo. Paulo, ele tinha ousadia.
ele tinha ousadia para poder conduzir os irmãos da igreja de Corinto. E ele fala que outra vez estou convosco, pela terceira vez estou convosco. E o propósito dele era exatamente esse, para não deixar os irmãos se desviarem da sua fé. Aonde nós lemos aqui que muitas coisas já estavam acontecendo. No verso 20, vai dizer aqui, já na parte da saudação dele, porque receio que quando chegar-vos, não ache como eu queria, eu seja achado de vós como não quereis, e que de alguma maneira haja pendência, invejas, ira, porfia, distrações, mexeriqueiro, orgulhoso e tumulto. Praticamente, o apóstolo Paulo ele encontrou tudo isso novamente na igreja de Corinto. Então, meus irmãos, que esta palavra ela venha falar ao teu coração. Amanhã, sexta-feira, nós estaremos encerrando o livro de Coríntios, Vamos estar encerrando o livro de Coríntios e aí a gente vai passar aqui para outro livro. Vamos ver o que a gente vai fazer na segunda-feira, Que eu vou ter que sentar e anotar aqui todos os livros, que nós já lemos, porque já estamos chegando já numa sequência boa da leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Amém? Irmãos, que Deus abençoe, que o Senhor nosso Pai possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida. Hoje pela manhã, já fui pregar na igreja pentecostal aqui de Neves, toda quinta-feira eu estou ali trazendo uma palavra, ajudando ali o nosso irmão pastor José Ribeiro, nosso dirigente aqui da sucursal de Neves, todas as quintas-feiras nós estamos pela manhã, E agora à tarde, eu tinha um médico, aqui no Antônio Pedro, médico de rotina, acho que essa quinta e também a outra quinta-feira à tarde, eu estarei, gravando as nossas lives, às quintas-feiras, porque eu tenho uns médicos simplesmente de rotina, nada grave não, tudo normal, é apenas uma rotina que a gente faz, Então, por isso, eu estou deixando a nossa live hoje, quinta-feira, dia 4 de agosto de 2002, gravado aqui nesta tarde. Amém? Então, que Deus abençoe, meus amados, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção para a sua vida, para o seu lar, para a sua família. E neste momento eu quero fazer um minuto de oração, agradecermos a Deus por tudo o que o Senhor tem feito sobre a nossa vida. Amém? Quero agradecer a todos que têm orado em nosso favor e nós daqui também orando em favor de todos. Então vamos falar com o Senhor em oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez nós estamos entrando na Tua presença em oração, Pai. Pedindo, meu Deus, a Tua graça, a Tua bênção, a Tua vitória, em favor, Senhor, de cada lar, cada família, em favor, meu Deus, da vida deste irmão, da vida desta irmã, a vida desta pessoa, Pai, que agora, juntamente comigo, estão clamando a Ti, Pai. Eu te apresento agora este esposo, eu te apresento agora esta esposa, eu te apresento o ganhador deste mês da Bíblia Sagrada, o nosso irmão Xavier do acordeon, a sua família. Ó Deus de poder, contempla aqui agora, Pai, que a Tua bênção, que o Teu milagre possa, Senhor, ser derramado, meu Deus, neste momento. É o que eu te peço aqui agora. Nos guarda, Pai, livra-nos de todo mal. Abençoa meu lar, a minha família, abençoa o lar, a família de cada inscrito deste canal. É o que eu te peço, Pai. Eu te agradeço. Amém, Jesus. Irmãos, que Deus abençoe.
que o Senhor nosso Deus ele possa derramar chuvas de bênçãos sobre o teu lar, sobre a tua família. E aqui nós vamos prosseguindo no canal Tempo Zil. Compartilhe aí, né, você que tem nos acompanhado, você que tem compartilhado, que o Senhor ele possa derramar chuvas de bênção sobre a tua vida, sobre o teu lar e também sobre a tua família. Amém? Então que Deus abençoe a você, meu irmão, que Deus abençoe a você, minha irmã, que o Espírito Santo de Deus possa derramar chuvas de bênção sobre o teu lar e também sobre a tua família. Fiquem todos na paz do Senhor. Eu sou o teu irmão em Cristo, Amarildo Domingos. Ore por mim e eu estarei orando por cada um de vocês. Como eu sempre digo, praga nenhuma chegará à sua tenda. Que Deus abençoe a tua vida.